10 passos para acertar na afiação de facas. Oi, eu sou Cláudio Benevides e esse é mais um vídeo do nosso canal F de Faca. Estamos comemorando as 500 mil visualizações do nosso vídeo mais copiado, os 10 erros mais comuns na afiação de facas e como não cometê-los. E para comemorar nós resolvemos fazer este vídeo falando não dos erros, mas dos acertos. Então vamos falar sobre esses passos. Primeiro passo. Se você é iniciante, começa a afiar, começa a treinar com uma faca barata. Afinal de contas, é certo que você vai errar. E como você vai errar, erro custa dinheiro. Quanto mais barata a faca, menos você vai jogar dinheiro fora. Então, começa com uma faca barata. Segundo passo, observe a sua faca. Observe qual é o seu problema que você tem. Vamos lá. Pega uma faca, essa daqui é das baratas. Pega a faca, examina a faca. Por que você vai afiar? Ela está cega? Você sentiu ela cega durante o corte? Ela tem algum outro problema? Ela está com dente? Você tem algumas maneiras de verificar. Uma das primeiras maneiras é o simples fato de você tentou cortar um alimento qualquer e você viu que estava sem fio. Outra coisa é você tentar passar a faca num papel e passar ela de maneira bastante lenta para você sentir se em algum ponto você está sofrendo alguma resistência diferenciada, ou seja, se tem algum dente, alguma trinca, alguma coisa desse tipo. Você pode examinar também a faca, o fio da faca contra a luz. Se você, contra a luz, né, a luz vindo para cá, se você vê algum reflexo no fio da faca, é porque você está com um problema nesse ponto. E a última solução é você dar uma examinada com uma lupa, uma lente qualquer, para procurar alguma coisa na faca. Mas só vale a pena procurar se você, olha, passou a mão na faca, assim, na lateral do fio, não sentiu nada, a faca cortou, só está com pouco fio, na verdade é uma afiação comum, tá? Próximo passo. Conhecido o problema, escolha a pedra adequada para a solução do problema e para a sua faca. Ou seja, se a sua faca está muito ruim, se ela está completamente cega, você precisa trabalhar com uma pedra grossa para trazer rapidamente o fio de volta, né? Ela está muito ruim, uma pedra grossa. Se ela tiver com dente, também uma pedra grossa para você poder retirar o dente. Agora, se ela tiver uma afiação mais ou menos, aí você pode usar uma pedra média. O que é uma pedra grossa? Só lembrando, pedra grossa é uma pedra com grão até 700. Se ela tiver com afiação razoável, né, não está boa, mas tá cortando, mas não está cortando bem, você pode usar uma pedra média. Uma pedra como essa aqui é uma pedra combinada de duas faces diferentes. Desse lado é uma pedra 1000, desse lado é uma pedra 6000. A pedra 1000 é uma pedra média. Então, se ela tiver mais ou menos, você pode usar uma pedra média. Agora, se ela está bem afiada e você só quer que ela fique super afiada, aí você vai usar uma pedra fina. A pedra média é a pedra entre o grão 700 e o grão 3000, o grão 2500, né? E a pedra fina é a pedra a partir do grão 3000. Então, essa aqui é uma pedra de grão 6000, então é a pedra fina, ela é ideal para essa finalização e polimento do fio. Ou seja, é para uma faca que já está bem afiada ficar super bem afiada. Além disso, você tem que considerar em relação à sua faca o tipo de aço que ela tem para você poder escolher se você pode usar qualquer pedra ou não. Então, se você tem um aço muito macio, você não deve usar pedras muito duras ou pedras diamantadas. Uma pedra diamantada numa faca como essa vai deixar arranhões muito profundos, quase que visíveis a olho nu mesmo que não seja uma pedra diamantada muito grossa. Então, para facas de aço muito macio, evite pedras diamantadas e pedras muito duras. Não esquece de, depois de escolhida a pedra, observar qual é a característica de lubrificação. Se é uma pedra de ser encharcada, completamente encharcada em água, se é uma pedra que só precisa ser borrifada em água, ela não deve ser encharcada, se é uma pedra que pode ser usada seca, ou se é uma pedra que tem que ser usada em óleo. No Brasil tem pouquíssimas pedras usadas em óleo, então isso é muito mais raro, tá? Normalmente as pedras são ou de encharcar ou de borrifar.
Próximo passo, defina o ângulo de afiação que você vai trabalhar. Eu normalmente recomendo para quem está iniciando a afiação tentar manter o ângulo de afiação de fábrica. Não necessariamente é o melhor ângulo, mas se você está iniciando, você também não tem ainda expertise para dizer qual é o melhor ângulo. Então o ângulo tem a ver, com o uso da faca, né? Uma faca de filetar tem que ter um ângulo mais agudo, um cutelo tem um ângulo mais largo, mais obtuso. Esse é o padrão. Então essa é a primeira questão. Essa faca vai servir para quê? A segunda questão é que tipo de aço essa faca tem, o quanto ela resiste de ângulo mais agudo. Uma faca de aço mais duro consegue ter um ângulo mais agudo. Por quê? Porque o aço mais duro ela vai empenar menos, ela vai entortar a ponta dela menos. Então ela sustenta um ângulo mais agudo. Se a sua faca é de aço mais macio, não adianta você tentar fazer um ângulo muito agudo para ela, porque ela vai dobrar a ponta do fio. Mesmo que você tenha maneiras de diminuir isso, quer dizer, não é o ideal numa faca de aço muito macio você tentar fazer um ângulo muito agudo. Próximo passo. Utilize a técnica mais adequada para a fixação do seu ângulo. Se você vai afiar no ângulo de fábrica, você vai tentar achar esse ângulo de fábrica. Tem vídeo. Isso é uma coisa que eu não comentei, eu vou deixar a anotação de todos os vídeos, porque sobre tudo que eu estou falando aqui eu já fiz algum vídeo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links dos vídeos que eu já falei sobre esse assunto. Esse é um deles. Então se você vai acompanhar o ângulo da fábrica, você vai achar esse ângulo e vai acompanhar. Se você vai estipular um ângulo, eu quero um ângulo de 20 graus, você vai ter que marcar esse ângulo de 20 graus. Encontrar um ângulo de 20 graus, você tem marcadores de ângulo de diferentes graus, você usa um dele, você pode fazer com transferidor e achar esse ângulo, pode fazer o truque do papel, aqui tem um ângulo de 90, se você dobrar é um ângulo de 45, se você dobrar de novo é um ângulo de 22,5, então se você vai fazer uma afiação de 20, 22,5 é quase a mesma coisa, dá para você ter uma noção de que ângulo é esse. A partir desse ponto, o que você faz aqui é 20 graus, marca com o seu polegar, ou com o dedo que você estiver fixando, o que é 20 graus. Então, toda vez que você chegar aqui, você sabe, aqui está 20 graus. Se você tiver assim, o seu polegar saiu da pedra. Se você tentar abaixar, você vai estar forçando o seu polegar na pedra. Então, essa é uma maneira ideal. Depois que você achou que aqui é 20 graus, trava o ângulo. Achar que botar dedo aqui atrás ou botar a moeda atrás é uma marcação de ângulo. Primeiro, dedo atrás depende da grossura do dedo. Se for um dedo muito gordo, a faca vai ficar assim. Se for um dedo magrinho, a faca vai ficar assim. E agora, você tem facas de diferentes larguras. Então, só para dar um exemplo, se comparar a afiação desta faca com esta faca, olha a diferença de largura. O que acontece é que para o mesmo ângulo, esta faca aqui, eu consigo colocar o meu dedo embaixo. Se eu colocar o mesmo ângulo dessa aqui, não entra nem o meu dedo indicador. Então, dependendo da largura da faca, o tamanho do espaço aqui ao final, no dorso da faca é diferente. Então, marcar o ângulo com o dedo, depois que você encontrou o ângulo, aí você coloca o seu dedo para fixar. Não é achar que o dedo é que vai dizer quanto é esse ângulo. Está errado. O próximo passo é manter a faca pressionada sobre a pedra de maneira constante. Significa que você, ao afiar, tem que manter os seus dedos sobre a faca na posição onde a faca está sobre a pedra. Não adianta nada você manter os dedos aqui. Primeiro porque você vai estar fazendo força fora do ponto. Existe uma tendência, dependendo do tipo de aço, de você até flexionar o aço ou retirar um pouco o ponto de contato da faca, forçar a faca. Então manter a pressão no ponto onde você está com a faca sobre a pedra. Não adianta fazer... E se a faca é muito longa, você vai mudando a posição dos seus dedos, Você vai andando com seus dedos de tal maneira que você sempre esteja com os dedos fazendo pressão sobre a faca, sobre a pedra, o tempo da afiação. A pressão da afiação que você tem que fazer depende muito do tipo de pedra, do grão da pedra, de quanto ruim está a sua faca. Existem alguns cuteleiros, algumas pessoas que falam de afiação. Se fala em torno de 1 kg de pressão, 2 kg de pressão, mas depende muito da pedra, Se você tiver com uma pedra muito fina, você não precisa fazer muita pressão, você pode fazer pouca pressão. Uma pedra mais grossa, que você vai retirar mais, você tem que fazer um pouco mais de pressão.
Pedras que perdem muito material durante o processo, normalmente são pedras mais macias. Elas você não precisa fazer tanta pressão. As pedras Splash and Go, normalmente você precisa fazer um pouquinho mais de pressão do que as pedras de encharcar, tá? Esse é o conselho. Próximo passo. Fique atento à rebarba e remova completamente após a fiação. Principalmente para quem é iniciante, mas serve para qualquer um que afia, um mecanismo muito fácil de você entender em que ponto você deve parar de afiar. Porque, na verdade, tudo que você está fazendo é removendo material para você encontrar os dois lados da faca num ponto no fio. Mas o quanto você tem que retirar de material é difícil, você não consegue olhar e dizer onde é que está. Então, a rebarba, ela ajuda você a encontrar esse ponto. Então você está afiando nesse sentido, a rebarba está sendo formada neste sentido, né? Você está empurrando o metal e uma sobra desse metal fica na borda do fio, e aí você afiou, passou o dedo assim, você vai sentir a rebarba segurando aqui. Ela vai segurar a sua pele aqui, quando você estiver fazendo assim. Quando você sentir que tem rebarba ao longo de todo o fio, é o momento ou de você trocar o lado da fiação, se você ainda não trocou o lado, ou trocar de pedra, se você está na primeira pedra ou na segunda pedra, dependendo de quantas pedras você vai fazer. Então, é o indicativo de que a fiação naquele lado já está suficiente. Então, você vai trocar de pedra. Essa é a importância da rebarba. Agora, ao final da fiação, você tem que retirar o resíduo da rebarba que ainda ficou. Porque você vai fazer de um lado, quando você fizer do outro, você vai retirar parte dessa rebarba que você já fez. Quando você trocar de lado, você vai retirar, mas você vai criar nova rebarba. Então, ao final, você tem que retirar essa rebarba. Seja fazendo passadas um lado e o outro, seja passando a faca levemente numa superfície como essa aqui ou numa madeira para sair a rebarba, tá? Seja passando no strop ou na chaira também, servem para retirar a rebarba. Próximo passo, conferir a afiação durante todo o processo. Isso significa o quê? Você acabou de fazer uma pedra, sua primeira pedra, vai lá e testa a faca no papel. Para você ter uma ideia se o que você está fazendo está dando um resultado. Se você afiou completamente na primeira pedra, você já tem que estar com a faca afiada. A segunda pedra vai melhorar essa afiação, mas a faca tem que estar afiada ao final da primeira pedra. Se não está ao final da primeira pedra afiada, volta para fazer de novo. Ok? Então, a cada mudança de pedra, confere a afiação. Último passo. Use uma chaira ou um stop para alinhar o fio. O que é alinhar o fio? O fio se dobra um pouco, eu já falei sobre isso aqui, o fio se dobra um pouco. Então, você ao usar a chaira, você está trazendo todo o fio para uma única linha, tá? Realinhando o fio. A chaira faz isso e o strop também faz. Só que a maneira de passar o strop é o oposto da chaira. Enquanto na chaira eu passo cortando, no strop eu passo, vamos dizer assim, passando manteiga, né? É o sentido inverso. Você vai passar manteiga, trazer para cá. É assim que você vai aliar o fio. O strop tem uma segunda questão, que é o strop com pasta, porque você pode usar o strop liso, sem pasta. Mas o strop com pasta, além de alinhar o fio, também vai fazer o polimento final do fio, né? Faz uma limpeza e polimento final. E isso é muito bom para que você faça ao final da sua fiação, principalmente se você usa facas de aço não duro demais, que você use a chaira e o strop ou o strop para fazer o alinhamento e o polimento final. Ok? Bom, lembrando que todos os vídeos estão aqui na descrição, todos os vídeos que falam sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, dar um like, compartilhar, comentar e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!